Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro, num daqueles dias, para nós nos sentirmos muito felizes de termos ajudado a derrotar essa gente que fez tanto mal ao nosso país. A cada instante eclodem novas informações que mostram que nós estávamos num caminho absolutamente destruidor da soberania nacional, da sociedade brasileira, da nossa paz de espírito e da nossa sanidade física e mental, né? Que não são poucas coisas a serem destruídas. No entanto, nós conseguimos parar esse processo. Então, é um momento para a gente analisar agora a nossa realidade concreta, de olhar as coisas que estão sendo feitas concretamente e que mexem com a nossa realidade e de ajudar com as nossas críticas, as nossas sugestões, os nossos alertas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas dessas situações novas que estão surgindo aqui no Brasil e que mexerão muito com o futuro do Brasil. Bom, mas antes de mais nada, antes de entrarmos nesses assuntos, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, venha fazer parte das nossas atividades. E aquele protocolo muito importante, né? Ajude também, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, o seu comentário, participe do nosso chat. Todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. Se inscreva também no nosso clube de membros, que está crescendo nesse tempo de cada vez mais estarmos mais ativos nas redes sociais, tá bom? Então, vocês todos são muito bem-vindos aqui no nosso portal. Gente, eu começarei aqui com vocês com notícias que envolvem, né, um personagem da República que é o protegido da vez. Porque o sistema econômico, os grupos econômicos poderosos, nacionais e transnacionais, os descendentes dos senhores de engenho, aquelas pessoas que carregam de geração em geração a alma escravocrata, essa gente não para. Eles protegem determinados personagens que ocupam postos centrais no poder judiciário, no poder legislativo e às vezes no poder executivo também, desde que o poder executivo esteja se comportando muito bem dentro das suas pautas, dentro dos seus interesses e diretrizes. E um dos personagens protegidos agora dentro do poder legislativo é a figura do senhor Arthur Lira, que tem comandado nos últimos anos um processo de devastação da soberania nacional, na medida que valores importantes ou estruturas importantes como a do setor energético, a Eletrobras, saneamento básico, esses setores estão sendo objetos de sanhas de grupos estrangeiros aqui no nosso país, grupos privados que não estão se importando com a qualidade da vida do cidadão de uma maneira geral. Eles querem dinheiro. Gente, a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, a Companhia de Águas e Esgotos, foi privatizada para uma empresa estatal de Singapura e o Banco Itaú. É uma vergonha. O Banco Itaú agora está comandando as contas de água aqui no estado do Rio de Janeiro, ou pelo menos uma parcela das contas de água aqui no Rio de Janeiro, ganhando lucro para os seus investidores. São estruturas que não são montadas para darem lucro, são estruturas que são montadas para a sobrevivência dos povos. É a obrigação do Estado estar à frente dessas infraestruturas para que as populações, as sociedades sejam minimamente tratadas com dignidade, né? No entanto, isso virou uma grande mercadoria nos últimos tempos aqui no nosso país. Então, Arthur Lira, super protegido, ele pode ter feito os crimes que cometeu, as acusações que caíram sobre a sua cabeça, os processos que ele deu um jeitinho para conseguir escapar, para conseguir o mandato, enfim. O fato dele ter sido o braço direito de Eduardo Cunha, um dos maiores corruptos da história do nosso país, enfim, condenado, preso, né, e cumpriu pena, até sofrer ali uma soltura por conta de uma questão processual, enfim, mas que cometeu o crime está lá. Então essa gente toda, todos eles protegidos enquanto servirem aos senhores de engenho, aos novos escravocratas. E por onde andará essa criatura? Cruzeiro de Wesley Safadão tem Arthur Lira e Jojo Todinho entre os convidados e oferece lençóis egípcios, mordomo e ilha exclusiva, né? Então eu poderia dizer para vocês mais ou menos o que eu coloquei aqui no tweet que eu publiquei hoje, porque o senhor Arthur Lira, depois de ter tido uma parcela do seu passado
colocado para a sociedade através do ICL, de mídias independentes, ele está vindo para uma ofensiva muito grande, querendo censurar essas informações. É disso que se trata. E aí eu chamo a atenção de vocês, por onde andam os grandes veículos de comunicação para mencionar esse tipo de ataque de Arthur Lira contra a imprensa, contra as informações que não estão inventando absolutamente nada, estão expondo aquilo que já é de conhecimento em alguns círculos, é de conhecimento do Poder Judiciário, é do conhecimento de pessoas que estavam próximas do convívio de Arthur Lira. Eu publiquei o seguinte, agora mesmo, mais cedo. Wesley e Lira safadões, né, ambos, né, se esbaldam em cruzeiro no Caribe. O segundo safadão continua protegido pela mídia, após o ICL ter revelado seu passado como agressor de mulher. Agora processa o ICL, quer calar e tomar uma grana. Vamos ajudar a defender a verdadeira liberdade de imprensa e o ICL? Estamos juntos. Aí eu coloco aqui o link para um abaixo-assinado, para que a gente possa, enfim, se solidarizar, né, com o ICL, com o Eduardo Moreira, com os jornalistas todos que estiveram à frente dessa matéria investigativa que colocou a ex-esposa de Arthur Lira como uma protagonista, né, de um passado tenebroso do atual presidente da Câmara dos Deputados, o protegido da hora. Bom, então essa é a questão que eu queria abordar com vocês. E aí, dentro dessa sanha de destruição do Estado, hoje a gente tem a publicação no Estadão de uma entrevista com o Satida, né, que foi o ministro de Minas e Energia do Bolsonaro na reta final. Disse ele, nós iríamos privatizar a Petrobras se o Bolsonaro ganhasse a eleição, diz Adolfo Satida. Em sua primeira entrevista após deixar o governo, ex-ministro de Minas e Energia afirma que estava preparando a desestatização da empresa. A desestatização é uma expressão muito bandida, né? Para traduzir o que significa privatização, a entrega de um bem público para o setor privado. Gente, o setor energético do nosso país é extremamente estratégico. Não foi à toa que a Eletrobras foi entregue a preço de banana e o governo Lula ainda anda com muita timidez no questionamento a essa infâmia que aconteceu aqui no nosso país. E aí a gente tem que lembrar o tempo todo ao governo que nós estamos atentos a esse tipo de situação. Isso vai dar problema no futuro. O Lula tem feito críticas muito abertas ao processo de privatização, que foi a da entrega, né, das falcatruas que aconteceram no entorno da entrega da Eletrobras, mas nós não estamos vendo nenhuma ação concreta e efetiva, isso não está sendo pauta do cotidiano. Então existem alguns enfrentamentos que, se a gente não levantar essa bola, as coisas vão sendo empurradas com a barriga e a gente vê o que nós estamos vendo agora com uma das empresas que foi privatizada pelo Paulo Guedes / Bolsonaro, de fertilizantes lá no Paraná, que está devendo já milhões de dólares para a Petrobras, enfim, num verdadeiro calote, numa verdadeira falcatrua a céu aberto, sem falar nas outras tantas que estão acontecendo ainda como consequência daquilo que tivemos aqui no passado, aqui no nosso país. Então, essa gente aqui está querendo, eles estariam entregando um patrimônio gigantesco do povo brasileiro para satisfazer os interesses de grupos internacionais que já estão abocanhando muito dinheiro na Petrobras, né? Mesmo com a mudança de governo, ainda tem a divisão aí de dividendos que está estratosférica, é uma das empresas mais rentáveis, que mais paga dividendos no planeta. O ano passado ela ficou em segundo lugar, a Petrobras, né? Então vamos ver se o governo Lula consegue reverter essa situação. E hoje ainda está sendo objeto de discussão essa atitude do MEC de interromper, né? Porque as matérias, inclusive, elas foram muito mal colocadas, informando que o MEC extingue as escolas cívico-militares. Bom, não extingue, porque as que estão lá vão continuar, as escolas vão lá. Ela extingue a continuidade desse programa, o financiamento desse programa. Isso, gente, sem comunicação feita de forma adequada, você dá capim, ou se dá capim para o gado ficar comendo e ruminando, o gado ideológico. Hoje o Reinaldo Azevedo, na coluna dele, ele fala disso. Presente involuntário do MEC a reaças e a farsa das escolas cívico-militares. Então, quer dizer, um programa que consumia muito dinheiro
e que atendia 0,01% das escolas aqui no nosso país, enfim. Então, a divulgação desse propósito pelo governo Lula acabou fomentando uma gente que está sem discurso. Essa gente fica tentando buscar uma boia de salvação no meio desse mar de insanidade que eles sempre se envolveram, né? Então aqui hoje tem uma matéria sobre isso aqui, muitos especialistas falando desse assunto, né? Escolas cívico-militares, decisão do governo é pouco efetiva e não acaba com militarização, dizem especialistas. Olha, se o cidadão quer ter um filho com a formação exclusivamente militar, ele tem que colocar o filho numa escola militar. Existem várias escolas militares que preparam crianças, jovens, para um futuro dentro do militarismo, né? Mas você ter escolas regulares, eu acho que nem na Coreia do Norte você tem escolas cívico-militares, né? É uma coisa assim, você formatar uma juventude toda de um país dentro de uma perspectiva de uma formação militar, isso é de uma distorção absoluta, né? Porque as escolas, no mundo inteiro, elas já são consideradas, de um certo modo, opressoras na medida que elas praticam para a sociedade uma grade curricular já formatada, né? As escolas, elas funcionam assim no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. Nós temos as escolas que nos dão informações para as crianças, para os jovens, né? Mas de um certo modo elas reproduzem um ensino que não tem uma visão crítica da sociedade de uma maneira geral, dos problemas sociais de uma maneira geral. Porque se isso fosse colocado, como dizem as pessoas que criticam tanto o modelo escolar aqui no Brasil, nós de fato já teríamos um país muito melhor se a juventude tivesse uma perspectiva crítica dos problemas sociais que nós temos, das injustiças sociais, da desigualdade econômica, da dependência que o Brasil tem, da nossa falta de cultura, nossa falta de educação, o nosso atraso em relação às nações desenvolvidas. Nós teríamos uma juventude mais consciente filosoficamente, entendendo para que é que nós estamos aqui na sociedade, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e a vida uns dos outros, enfim, nós teríamos um mundo melhor. Essa questão de formatação escolar, a gente pode ver muito no filme The Wall, né? Você que gosta de música de rock, gosta do Roger Waters, do Pink Floyd, você que curte esse tipo de trabalho que eles sempre fizeram, vocês vão encontrar no filme The Wall, do Alan Parker, né? Que fala disso, né? Assim, a formatação de crianças, né? Como a escola ela é opressiva desde sempre, né? Dentro dessa perspectiva. E aí esse filme ele tem cenas assim muito interessantes. Pega assim um professor conservador, né? E esse professor conservador naquele estilo britânico, ele vai para a sala de aula e ele pega o menino que tá escrevendo um poema e ele tira o poema do menino, né? Ele dá uma reprimida no menino e fala, olha, você tem que estar formatado aqui dentro do que nós queremos, né? E no final o menino ainda toma umas reguadas, né? Nas escolas britânicas, isso era possível. Aí ele está apanhando aqui, né? Tomando as palmadas, umas reguadas no bumbum, né? E aí o filme vai mostrando as crianças aqui sendo jogadas como autômatos, né? Dentro de um sistema que funciona como um grande moedor, né? de carne, né? As crianças aqui marchando, o professor todo exigente, as crianças aqui totalmente monitoradas, né? Com a carinha de porquinhos. E a cena seguinte, deixa eu ver se eu mostro aqui. Eles acabam caindo aqui, olha. A cena aqui é meio impactante, né? As crianças são jogadas aqui num troço, num moedor, e elas aparecem moídas aqui no final. Então, são essas as questões que hoje são objeto das nossas críticas, das nossas atenções e que mostram como o Brasil precisa de fato ter um programa educacional emancipador. Primeiro temos que ter as crianças todas nas escolas, depois nós temos que ter um ensino melhor do que o ensino que nós temos hoje, né? Que ajuda a educar parcialmente as crianças, mas não desenvolvem a consciência crítica, infelizmente. Bom, eu deixo aqui essa reflexão para você mandar o seu comentário aqui para o nosso portal, o que você acha desse assunto, tá bom? Mais tarde eu volto, um grande abraço, até mais tarde, tchau!